Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Samuel Silva. Ele já aguarda para conversar com a gente, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. As escolas do campo do Ceará e a BNCC, a estruturação dos currículos da educação do campo. Mas segurem a emoção, fica aqui no por enquanto. Primeiro de tudo, antes da gente falar sobre o livro, seja muito bem-vindo, Samuel. Tudo bem contigo? Bom dia, professora Cida. É um prazer estar aqui com você, participando dessa entrevista de lançamento do meu livro e também fazendo parte agora da Feira do Livro, né? É uma satisfação. Perfeito. Samuel, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse quem é o Samuel, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, eu sou professor, atualmente ensino na educação básica, sou licenciado em pedagogia e mestre em educação brasileira pela Universidade Federal do Ceará, nessa instituição na qual eu tive o primeiro contato com a educação do campo, né? Ainda na época de graduando, eu participei de um projeto de extensão que era relacionado ao Pronera, que era um programa de educação na reforma agrária, e tive ali a oportunidade de ter o meu primeiro contato com os assentamentos rurais, né? E a partir desse momento, dessa experiência, conhecer um pouco mais essas comunidades e o que era um projeto de extensão na graduação, eu acabei dando continuidade no meu projeto do mestrado, na minha dissertação, e que resultou no livro que ora eu apresento a vocês. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, que conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Bom, o contato com a editora, propriamente dito, eu vi pelas divulgações nas redes sociais, né? O Instagram. Eu já tinha visto algumas postagens e confesso a você que é sempre aquela questão que parece algo tão distante, né? Algo tão difícil. Aí um dia eu tive coragem de mandar uma mensagem, como quem quer nada, aqui no Nordeste, não sei como é que vocês dizem aqui no Sul, né? Quando nós vamos perguntar o preço, nós dizemos assim: se eu fosse pagar, seria quanto, né? Assim, uma brincadeira para saber o preço. Então, e realmente foi algo bem acessível, bem tranquilo, e eu consegui finalizar tudo mesmo antes do lançamento do livro. Foi bem tranquilo. Que coisa boa, que coisa boa. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Samuel, que é As Escolas do Campo do Ceará e a BNCC, a estruturação dos currículos da educação do campo. E, se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. As Escolas do Campo do Ceará e a BNCC, a estruturação dos currículos da educação do campo. Agora, vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou, tu já deu uma pincelada ali quando tu se apresentou também, o que te motivou a escrever sobre o assunto, e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Bom, professora Cida, é importante destacar que essa obra, além de ter um arcabouço teórico, fundamentação teórica sobre a educação do campo, uma análise crítica da BNCC, também é resultado de uma pesquisa de campo, né? Nós fizemos a pesquisa em uma escola aqui no município de Canidé, aqui no estado do Ceará, e tudo isso é resultante, sobretudo, da vivência, né, com a educação do campo. Como eu citei, eu tive esse primeiro contato com o Pionero na graduação, e durante a graduação eu tive contato também com o nosso grupo de estudo, que é o Educampo, né, que trabalha com a pesquisa, o diálogo, a produção e o acompanhamento da educação do campo aqui no estado do Ceará, que é organizado pela nossa Faculdade de Educação aqui da UFC. E a partir desse contato, dessas experiências, dessas vivências,
ingressamos no mestrado, desenvolvemos a pesquisa, fizemos o trabalho de campo e não estou falando até para o nosso ouvinte compreender o recorte temporal de um período aí de 2019 até 2022, né? Porque o mestrado ele tem geralmente a vigência de 2 anos, mas em decorrência da trágica pandemia de Covid, né, que nós enfrentamos, e mudou não só o nosso calendário, mas toda a organização do nosso país naquele período, acabou se prolongando. E foi um desafio, professora Cida, sobretudo, manter essa pesquisa de campo no período de isolamento social. Tá? E por isso que eu, com a minha orientadora, né, a orientadora professora Rosemar, professora Carice Stax, nós concordamos que seria até interessante aguardar um pouco mais, ainda que adiasse um pouco a conclusão, para que a pesquisa de campo de fato fosse realizada. E nesse período a BNCC ela estava em efervescência, né? Como algo inovador, como algo que veio para revolucionar a educação, como geralmente todas as mudanças são apresentadas. Todavia, no que diz respeito à educação do campo, professora Cida, nós tínhamos um desafio maior, porque o tempo que nós temos não dá para a gente esmiuçar, de fato, a parte teórica, mas para o ouvinte poder compreender de uma forma bem sintética, o que é que a BNCC propõe em tese? A homogeneização do ensino nacional. Ela quer criar parâmetros, por exemplo, que sejam aplicados ao Rio Grande do Sul, simultaneamente ao Piauí, ao Acre e ao Mato Grosso. A proposta em si, aparentemente, é boa, porque qual é a ideia? Se você tem um projeto de homogeneização, você proporciona uma certa igualdade, não é? Uma certa isonomia na parte do ensino para que todos tenham acesso ao mesmo conhecimento. Só que isso se converte numa falácia, num equívoco, a partir do momento que não há como eu comparar o Rio Grande do Sul com Parnaíba, no Piauí. Não há como eu comparar Porto Alegre com a cidade do Acre, ou mesmo com São Paulo, por exemplo. Porque a gente não vai estratificar a realidade social só pela questão econômica, industrial. Não, existe a questão cultural, existe a questão subjetiva, que caracteriza, o que é que caracteriza o Rio Grande do Sul como ele é, como cidadão, ou mesmo o próprio Rio Grande do Sul, quem mora em Porto Alegre, quem mora em Canelas, quem mora em Pelotas, será que são todos iguais? Será que é a mesma coisa? Então, quando você vai analisar, chega a resposta bem simples que não, existe especificidade. Eu estou falando do ensino regular. Agora, quando eu exponho essa minha dúvida para a educação do campo, professora, daí o negócio complica mais, porque a educação do campo é uma educação particular, ela tem necessidades específicas, o próprio dia a dia do agricultor, do camponês, por exemplo, em período de colheitas, em período de plantios, as lutas sociais, as reivindicações. Então, imagina que há algum tempo atrás nós tivemos aí uma polemização em relação à questão da escola sem partido, né? Que é a questão política ao menos ser citada na escola. Na educação do campo, a política faz parte da escola, está na grade da escola. Não tem como tirar. Se você tira a luta de classe, se você tira as reivindicações sociais, não tem educação do campo. Entende? E a BNCC, quando ela vem com essa proposta de humanização, ela divide-se basicamente em duas partes, né? Que é o que nós chamamos da base comum, que seria para o leitor entender, né? Português, matemática, as disciplinas ditas regulares, tá? E tem a parte diversificada, que aí vai entrar os itinerários formativos, que vai entrar justamente a subjetividade, a regionalidade, a cultura, né? E essas práticas regionais. Só que aí entra o detalhe. Nas avaliações de larga escala, SAEB, Enem, e tem as específicas de cada estado, mas nas avaliações de larga escala, o que é que vai cair? A base comum.
o que vai ser cobrado? A base comum. E, nesse sentido, faz sentido, porque se o meu objetivo é criar uma homogeneização, então, o que eu vou cobrar no Rio Grande do Sul, eu tenho que cobrar no Ceará. O que eu vou cobrar no Ceará, eu tenho que cobrar no Maranhão e assim sucessivamente. Aí segue a lógica. Só que o problema é esse, porque se eu for colocar que a base comum é o que vai ser cobrado, aí não precisa ser nem ter muito tempo de escola, seja pública ou seja privada, que nós aprendemos algo bem cedo. O que o professor deve ensinar é o que é cobrado nas provas. O que é que vai cair no Enem esse ano? O que é que tá... É isso. Então, vamos ensinar isso. A escola está em defasagem em português e matemática. Então, o que é que eu vou ensinar? Português e matemática. A cultura, a diversidade, luta de classe, luta social. Não, isso aí não é importante, não. Fica aí só entre vocês mesmos. Mas na nossa prova não vai cair porque é uma prova nacional. E é isso que eu faço a crítica nessa obra em particular, que a BNCC ela cria uma falsa aparência de uma homogeneização, mas na prática o que ela faz é uma fragmentação do conhecimento, estratificando o que deve e o que não deve ser ensinado. Não de forma transparente, mas é aquela questão, se eu chego para uma criança e pego dois alimentos, um que ela gosta, um que ela não gosta, e digo, qual você quer? Aparentemente eu estou criando uma porção de escolha, só que é uma ilusão, é uma escolha ilusória, porque eu sei o que ela vai escolher. É a mesma coisa que faz com os professores. Dizem que eles podem ensinar de acordo com a questão regional, mas na prática ele vai ter que ensinar o que vai cair nas provas. Perfeito. Fica então novamente o convite à leitura da obra do professor Samuel Silva, As Escolas do Campo do Ceará e a BNCC, a estruturação dos currículos da educação do campo. E aproveitando que nós estamos aqui novamente com a capa em destaque, eu queria agora que tu falasse sobre ela. E como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar, até como forma de incentivo aos outros ouvintes, né, que é algo muito satisfatório quando você vai escrever o seu primeiro livro, né, e é algo que eu já tinha pensado há muito tempo, e como eu disse, parecia algo tão distante, mas quando eu entrei o primeiro contato, fui muito bem recebido, muito bem atendido, e o que eu gostei realmente foi que o processo de construção foi livre, né? Ele realmente, desde o primeiro momento da orientação da construção do texto, da escolha da capa, das sugestões do design, realmente tudo fica por conta do autor, né? E me lembro que até na questão da revisão, né? Foram várias revisões, tudo feito de forma tranquila, e também, ao mesmo tempo, foi rápido, né? Então, a gente vai observar que nós começamos o processo finalzinho de abril, se não me engano, início de maio, e no início do mês passado, mês de junho, né? Nós já estávamos com a obra já disponibilizada. Eu optei pela opção de ter o e-book e o por demanda, né? Tanto posso ter o físico como o e-book também, e é uma sugestão aí para quem quer trabalhar com a sua primeira obra, mas não tem uma ideia de qual quantidade, então peça o e-book e peça por demanda, que aí você vai adquirindo de acordo com a sua necessidade. Mas o que eu parabenizo e agradeço à editora foi justamente essa liberdade de poder produzir. Agora, quanto à produção do livro propriamente dito, é sempre uma questão que quem escreve, né, seja um artigo, a dissertação, o TCC, quando você conclui o trabalho que você vai reler, ou seja, cada releitura é uma mudança, né? Cada leitura é uma mudança. Então, o segredo que nós sempre orientamos é que você foque em duas ou no máximo três leituras, senão você vai ficar corrigindo ad infinito, né? Porque cada vez tem algo a fazer, mas é algo muito prazeroso, né? Quando chegou o dia que a minha orientadora, a professora Carice Genstaxi, e um colega meu da Faculdade de Educação, o professor Emerson Menezes, né, que eu pedi para fazer o prefácio e o pós-fácio da obra,
é muito bom. Eu acho assim, é uma satisfação quando você vê o resultado, quando você vê o produto e que é uma realização. Né? E o desejo é que seja o primeiro de muitos, né? Se Cora Coralina começou com 70, né? Então, estamos no caminho certo. Que bom que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu atender aquilo que tu imaginava para tua obra. E hoje a gente pode fazer o lançamento então do teu livro, que é As Escolas do Campo do Ceará e a BNCC, a estruturação dos currículos e da educação do campo. E antes da gente seguir para o final, relembro a você que nos assistiu que se você se interessou pela obra do professor Samuel, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, nos dirigindo para o final, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de muitas vezes publicar o seu livro, mas por algum motivo ainda não fizeram. Olha só, pessoal, eu acho que a melhor observação que a gente pode fazer é que o mais difícil é o primeiro passo. Qualquer jornada, qualquer projeto, qualquer sonho que você tem, o mais difícil é sempre o primeiro passo, é você começar. Como eu disse a vocês, eu também tinha as minhas reservas em achar que era algo muito difícil, né? Algo inacessível, mas a partir do momento que eu dei o primeiro passo, entrei em contato, me informei, vi as condições de produção do livro e hoje, como eu disse a vocês, do primeiro passo até essa entrevista de lançamento, não passaram 3 meses, propriamente dito. Então, algo que de repente me levou a pensar, se eu tivesse feito isso há 3, 5, 10 anos atrás, ou quando eu terminei o mestrado, hoje talvez eu estaria aqui na entrevista do terceiro, do quarto livro. Então, são coisas que a gente não deve menosprezar o sonho, o desejo, e não olhar para a dificuldade. É só você lembrar que a famosa Grande Muralha da China, uma vez já foi uma só pedra, né? Tudo começa com o começo, tudo começa com o primeiro passo. E, como eu disse para vocês, eu também tinha o receio de, por ser a primeira experiência, como é que ia ser, mas graças ao trabalho da editora, né, fiquei realmente muito satisfeito e muito tranquilo, eu acho que muita vontade. Na verdade, principalmente nós que vemos da academia, que tem essa questão de orientação, orientador, trabalho, vai trabalho. Na verdade, se for passar aí um pente fino, eu acho que eu dei mais trabalho à editora do que, que era. Eu disse, olha, manda o trabalho, cadê o trabalho, cadê o texto, cadê? Ou seja, então, foram muito atenciosos e realmente não deixaram a desejar em momento algum. Então, indico a vocês que prossigam, dê o primeiro passo e nas próximas oportunidades eu vou estar aí assistindo a entrevista de vocês. Tá? Desejo muito sucesso. Fica então o recado do professor Samuel para você que está aí com o teu livro autoral parado, guardado no fundo de uma gaveta, ou tá com a tua pesquisa, teu TCC, teu mestrado, doutorado aí, parados ou simplesmente ali na estante da universidade. Publica, coloca o teu conhecimento para circular, porque muitas vezes, eu gosto sempre de pontuar isso aqui, muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para dar continuidade a ela de repente. Então não deixa o teu conhecimento parado. E é como a gente diz aqui na editora, né? Publicar abre portas. Professor Samuel, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida, e só para reforçar essa sua fala final, quando nós trabalhamos a produção do conhecimento, por exemplo, da minha obra, eu vou doar 5 livros para a Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Ceará, porque só para vocês saberem, quando eu estava fazendo o meu mestrado, havia já uma carência de material sobre educação do campo, né? E hoje ainda existe essa lacuna, existe essa carência, essa demanda de produção de conhecimento nessa área específica. E, de repente, a sua obra, o seu conhecimento e, sobretudo, a sua experiência, a sua vivência, pode trazer a fonte, o referencial e a formatação que outras pessoas estão precisando para a construção das suas pesquisas. Então, não guarde na gaveta, compartilhe.
Então, recado novamente do professor Samuel para você. Novamente, muito obrigada uh, pela tua disponibilidade em conversar com a gente. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigado e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.